Bora, galera! Continuando aqui esse nosso assunto da revisão. Neste vídeo agora eu quero ensinar você como não revisar. Como você não pode fazer suas revisões. Qual é a forma errada de revisar, beleza? Então vamos começar pela forma como você não deve fazer. Eu vou colocar aqui, ó, calma aí, como não revisar. Você não pode revisar desse jeito que eu vou mostrar aqui, não pode, beleza? Existem duas formas pelas quais você não pode revisar jamais. A primeira forma que você não pode revisar nunca é revisão passiva, beleza? Revisão passiva você não pode fazer. Tá, Alisson, mas o que é revisão passiva? É a forma pela qual a maioria dos alunos revisam, cara. Eles fazem revisão passiva, tá? Você deve revisar usando Active Recall sempre. Alisson, eu não sei o que é Active Recall. Bicho, isso é conteúdo do meu curso Fórmula da Aprovação. Você tem que estar nesse curso Fórmula da Aprovação, beleza? Esse curso que você está assistindo aqui agora é um curso só de revisão, bem detalhadinho, só sobre revisão. Mas o curso de técnica geral de estudo, de tudo mais, é o Fórmula da Aprovação. Você tem que estar lá também, beleza? Mas eu não vou explicar o que é o Active Recall aqui, porque senão foge um pouco do meu propósito. Mas o que é a revisão passiva? É a forma pela qual a maioria dos alunos, infelizmente, revisam o conteúdo deles. Tá, Alisson, como é que eles fazem? Eles fazem assim, ó, presta atenção. Ó, releitura. Pegar um material, um livro, um caderno, tá? Pegar um livro, um caderno, uma apostila, anotações, resumos e reler, isto não é revisar. Isso não é revisar. Isso é uma bosta, pra ser bem sincero com você. Sabe aquelas menininhas, principalmente menininhas assim de ensino médio, de cursinho, que tem mania de fazer resumos lindos, pega um monte de canetinhas, sabe umas canetinhas dessa aqui, ó, né? As canetinhas dessa aqui, aí faz um monte de resumo, sim, uma coisa linda, maravilhosa e tal. E aí botando umas pastinhas sanfonadas, já viu pastinha sanfonada? Aí pega antes da prova, ela vai lá na pastinha sanfonada, abre e lê uma informação que tá lá. Galera, mostrar uma informação pro seu cérebro, simplesmente mostrar, não gera esforço de recordação. O seu cérebro não está se esforçando para lembrar aquela informação. Ele não está fazendo esforço nenhum. Então, não tem utilidade esse tipo de revisão. Tudo bem, é melhor do que não fazer nada, mas é ruim, é uma bosta, beleza? É melhor do que nada, porque nada é nada, né? Nada é nada, mas não é bom, não é uma forma boa de revisar. Você não pode revisar desse jeito, porque não tem utilidade, sabe? Você não vai conseguir fazer depois, na hora da prova, se lembrar, se você só mostrou aquela informaçãozinha pro teu cérebro, simplesmente de forma passiva, relendo o material, beleza? Então, reler o que você grifou, reler o que você... a anotação do livro, reler o que você anotou no caderno, reler o que você anotou no seu resumo, isso não é revisar, isso é uma bosta, você não pode revisar desse jeito, tá? Segunda forma de revisão passiva, assistir aula novamente. Ir lá e assistir novamente uma aula não é revisar, beleza? Ah, eu vou revisar aqui o conteúdo de geometria analítica aqui. Aí eu vou lá e assisto a aula de geometria analítica novamente. A videoaula, eu vejo às vezes minha aula foi presencial, mas aí eu vou dessa vez para revisar. Eu assisto uma aula no YouTube, né? Ou de repente eu assisto a aula de novo no cursinho, vou em outra turma assistir aquela aula. Não, velho, isso não é revisar. Assistir a aula novamente também é passivo. Quem está fazendo todo o esforço de pegar aquela informação e colocar para fora é o teu professor e não você, pô. Então não vai ter utilidade absolutamente nenhuma, tá? Esse tipo de revisão. Então esquece isso. Reler anotações, reler material e assistir a aula novamente, isso é revisão passiva. Você não pode fazer isso. Esqueça essas metodologias de revisão. Esqueça isso, tá? Segunda forma de revisar errado. Segunda forma de revisar errado é o que eu vou chamar de revisão massiva. Viu a diferença? Uma era
passiva, a outra é massiva. O que isso significa? Revisão massiva é aquela intensa que você faz um monte de revisão de uma vez, revisa tudo de uma vez, assim, tudo muito no espaço muito curto de tempo. Então, vamos supor, você pega lá o conteúdo de genética e aí você fala assim, não, aí no dia antes da prova eu reviso todo esse conteúdo de genética, beleza? Isso é revisão massiva ou intensiva. É deixar a revisão para ser feita toda ela no espaço de tempo muito curto, tá? No espaço de tempo muito curto. Isso funciona para aquelas provas que você fazia na escola. Sabe, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, quando você fazia revisão massiva para a sua prova da escola, para a sua prova do ensino médio, dava certo. Por quê? Porque o conteúdo era pequeno, tá? Porque o conteúdo era pequeno, e você conseguia fazer isso um dia antes da prova, 2 dias antes da prova. Algumas pessoas até mesmo no dia da prova mesmo, né? Ia lá e concentrava toda aquela revisão no dia da prova mesmo, né? E aí, beleza, o conteúdo ficava fresco, conseguia tirar uma nota boa e massa. Mas com certeza você já sacou que depois de 1 semana, 2 semanas que passou a sua prova, aquele conteúdo já não estava mais na sua cabeça, você esqueceu. Então, para o vestibular, para o Enem, para o concurso, tá? Isso não vai funcionar. Ou se você quer aprender o conteúdo de verdade, se você revisar de forma massiva tudo de uma vez, tá? Você consegue se lembrar amanhã e depois. Mas depois disso acabou, né? 2 dias depois já era, não está mais lá. E a prova do Enem, a prova do vestibular, não é amanhã, não é depois, é meses depois. Como é que você vai fazer para lembrar aquele conteúdo que você estudou no começo do ano, lá no final do ano? Não pode ser por revisão massiva, tá? Não vai dar certo, beleza? Então esqueçam essas 2 formas de revisar. Revisão passiva e revisão massiva não funcionam, são estratégias horríveis, beleza? Isso tudo aqui é uma bosta, tá? Você não pode revisar desse jeito, senão você está lascado, beleza? Então eu vou até escrever aqui, bicho, eu vou escrever, ó, isso aqui é uma bosta, pronto, que é pra você não se esquecer disso, assim, caramba, velho, se eu fizer revisão massiva e se eu fizer revisão passiva, eu sei que eu tô estudando do jeito mais bosta possível, tá bom? Então não esquece disso, eu vejo você no próximo vídeo.